Queridos, antes de ler o texto e compartilhar com vocês sobre a palavra de Deus, eu quero usar 2 minutinhos, bem rápidos, para fazer um desafio aqui à Igreja Presbiteriana Central de São José dos Campos, ou o nome correto, Igreja de São José dos Campos, né? Não sei se todos os irmãos sabem, mas o ano passado, na reunião da Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu fui eleito secretário nacional de apoio a pastores, porque a nossa igreja tem essa Secretaria Nacional de Apoio a Pastores, e ela depois replica nos sínodos, e nós somos 90 sínodos em todo o país, e também replica nos presbitérios. Nós somos 380 presbitérios em todo o país. Então essa é a minha equipe, né? Eu tenho 90 secretários sinodais e 380 secretários presbiteriais para nós darmos apoio aos pastores e seus familiares. Porque por mais óbvio que seja, mas é sempre bom enfatizar, pastor também é ovelha de Jesus, né? E assim como a igreja, seja nas diferentes faixas etárias, como nós oramos pelas crianças, e elas vão ser pastoreadas, cuidadas, ensinadas, assim como temos jovens, adolescentes, homens, mulheres, casais, e assim por diante, os pastores também precisam ser assistidos. E para que você tenha ideia, isso você pode pegar no aplicativo da Igreja Presbiteriana do Brasil, o aplicativo iCalvinos. Nós somos no país hoje 5.204 pastores que trabalham efetivamente na Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse número de 5.204 excetua os já jubilados. Então, são muitos pastores, né, irmãos? Muitos pastores, e a nossa missão é essa de cuidar, apoiar os pastores. Eu estava conversando aqui com alguns irmãos antes, nós temos andado por todo o país, nós tivemos há uns 15 dias atrás em Recife, em Pernambuco, tivemos semana passada no norte de Minas, Montes Claros e Salinas. Ontem eu estava em Mangaratiba com 2 sínodos, o oeste do Rio e sul fluminense, 70 pastores. Na quinta-feira, eu e Beth, nós já estaremos indo para Fortaleza, no Ceará, para vários encontros lá com os pastores. Então eu queria fazer o desafio à igreja. Vocês têm um pastor que eu amo muito. Eu amo demais o reverendo Knight, é uma pessoa muito especial, não é verdade? Os irmãos sabem disso, ele é uma pessoa fácil de amar, junto com a sua esposa, a sua família. E eu queria fazer esse desafio para que vocês continuassem amando. O pastor precisa de apoio, precisa ser amado, precisa de oração. Ore pelo seu pastor, incentive, porque ele também tem momentos de tristeza, de desânimo, ele também é atacado pelas forças malignas, e de repente, quando você sentir no coração, eu vou fazer uma visita ao pastor, porque a gente sempre espera o contrário, né? O pastor nos visitar, mas vá você, vá lá, leia um versículo da palavra, ore por ele, e eu tenho certeza que isso vai abençoar e continuar incentivando o reverendo Knight e todos os pastores a continuarem neste ministério que não foi nós mesmos que nos autodelegamos, nem mesmo a igreja. A partir dos conselhos e presbitérios, a igreja reconhece, mas quem vocaciona é Deus. Paulo diz, sou grato para com aquele que me considerou fiel e me designou para o ministério. Então, estamos aqui não é por vontade própria e não por designação humana institucional, mas os céus nos enviou, Deus nos enviou, e nós precisamos, como pastores, continuar esse ministério e precisamos também do apoio dos irmãos. Então, queridos, orem e abençoe
o reverendo Knight, isso vai ser muito bom para a igreja de São José dos Campos e o reino de Deus. Muito bem. Segundo livro das crônicas dos reis de Israel, o capítulo é o 15. E nós vamos ler até o verso 15. Segundo livro das crônicas dos reis de Israel, o capítulo é o 15. Diz assim a palavra do Senhor. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles se voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo, lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, também Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois, 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. Que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra nesta noite. Feche seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Obrigado, ó Pai, pela vida. A vida é um presente que o Senhor nos dá. E mais este domingo fomos presenteados pelo Senhor. Tivemos vida, saúde, almoço em família, e agora a oportunidade de fechar esse dia na tua casa, junto com irmãos e irmãs, a tua igreja, para celebrar o Senhor, o Deus da nossa vida, a razão da nossa existência, o nosso significado maior. Louvar a Jesus, o teu Filho, nosso Salvador, e o Deus Espírito Santo que em nós habita e nos conduz a toda a verdade. Ó Pai amado, obrigado por
tantas bênçãos que o Senhor nos deu nesse dia. E pedimos, ó Pai, que a Tua palavra se faça viva ao nosso coração. Que ela ilumine nossas trevas. Alinhe a nossa caminhada com a Tua vontade. Que a nossa ignorância, nosso desconhecimento, até mesmo a nossa rebeldia, sejam retirados agora, ó Pai, e o nosso coração seja dócil e aberto ao Senhor. Eu ouso pedir, ó Deus, que ninguém volte para casa do jeito que de lá saiu, mas volte abençoado, impactado pelo Senhor, transformado pelo Senhor, porque só a Tua graça transforma o homem de dentro para fora, de uma forma completa, absoluta, radical, maravilhosa. Que a Tua palavra faça viva em nós, é a nossa oração, ó Deus. Abençoe a Tua igreja aqui reunida, abençoe o reverendo Knight, abençoe os presbíteros, abençoe os diáconos, a junta diaconal, o ministério infantil, as irmãs da SAF, abençoe os jovens, abençoe o grupo de louvor, abençoe esse coral tão lindo, abençoe, ó Pai, para que eles continuem servindo o Senhor e sendo como uma luz enorme, forte e irresistível aqui em São José dos Campos, atraindo pessoas e famílias para a graça maravilhosa de Jesus. Perdoa os nossos pecados. E mais uma vez pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o poder transformador da palavra de Deus. E nós sabemos, como diz o salmista, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, pela criação, nós podemos conhecer a Deus. Mas o conhecimento através da criação é limitado. Mas pela palavra, pela Bíblia Sagrada, nós temos a total e absoluta revelação de Deus para nós. E isso toma o seu ápice na pessoa e obra do seu Filho Jesus Cristo. E nós precisamos dessa palavra, porque, como diz o salmista no Salmo 29, a palavra de Deus despede chamas de fogo. A palavra do Senhor desnuda os bosques. A palavra do Senhor faz dar cria as corças. A palavra do Senhor, como em Gênesis, do nada traz tudo à existência. A palavra de Deus traz ordem ao caos. A palavra de Deus traz graça aonde reina a desgraça. A palavra de Deus ilumina as trevas da nossa existência, as trevas deste mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda em trevas. Nós precisamos da palavra. Por isso nós temos um salmo todo ele dedicado à palavra de Deus. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, na palavra do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E olha o que diz: tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer sucesso? Você quer vitória? Você quer graça? Você quer entendimento? Você quer vida? Você quer salvação? Você quer os céus? Você quer o que quer? É a palavra de Deus e só ela que pode te dar. E meu irmão, o texto que nós acabamos de ler é um testemunho veemente, um testemunho eloquente, é um testemunho maravilhoso do poder que tem a palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus não são meras letras, frases. A palavra de Deus é uma pessoa. João, o apóstolo, o discípulo diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é verbo na língua portuguesa? É a palavra que demonstra ação. Então, a palavra de Deus é a ação de Deus, é um movimento de Deus. E por isso que você entende, e João vai explicar, que esse verbo, ou original grego, esse logos divinos, é Jesus. Diz o versículo 2, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada teria sido feito. Verso 12, mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder, é a palavra, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, meu querido e amado, a palavra de Deus transforma caos em ordem. A palavra de Deus transforma a nossa vida. Como eu estava dizendo, esse texto demonstra isso. E eu quero mostrar como que o mundo sempre foi mundo tal qual nós conhecemos hoje. Porque hoje nós vivemos tempos difíceis, mas naquela época, e que época é esta? Do rei Asa, um rei que reinou aproximadamente 580 anos antes de Cristo. O texto nos diz, versículo 5, naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam e nem para os que entravam. Muitas perturbações sobre todos os habitantes da terra. Então, meu irmão, as pessoas não tinham paz para sair, não tinham paz para viajar. Era sempre situações difíceis, coisas que perturbavam as suas almas, as suas vidas, a sua segurança. Versículo 6, porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam. Olha que coisa horrorosa. E hoje nós estamos vivendo num mundo difícil. Já estamos com essa loucura da guerra da Rússia com a Ucrânia, já há mais de 2 anos. Desde 7 de outubro do ano passado, nós temos visto a nação de Israel lutando e se defendendo contra os terroristas do Hamas, e cada vez que a gente olha as informações, cada vez mais catastróficas. Perturbações que nós vamos vendo, rumores de guerra, sempre aí quando você abre notícias, é a China ameaçando invadir Taiwan. E assim nós vamos ouvindo perturbações, inquietações, conflitos. E não só nação contra nação, mas quantas coisas que a gente vê que trazem tristeza, medo ao nosso coração. O verso 6 diz: Deus conturbou aquele povo com toda sorte de angústias. Era um povo perturbado pelas crises, era um povo em angústia. E para piorar, o que estava acontecendo? Verso 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. E meu irmão, o nosso afastamento de Deus sempre piora a nossa vida. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós melhoramos,
mais o caráter, a imagem, os princípios, os valores de Deus vão entrando em nossa mente, em nossa vida, em nossa prática, e nós vamos vivendo segundo a vontade de Deus, e isso nos promove. O povo estava se afastando de Deus. Não tinha quem ensinasse a lei de Deus. E aí, irmãos, neste quadro de perturbação, neste quadro de angústia, neste quadro de conflito, neste quadro de ignorância, neste quadro de afastamento de Deus. Deus, como diz Isaías, fende os céus e desce a terra. E eu queria que você pensasse nessas realidades a partir de você mesmo. Da sua própria vida, a sua individualidade. Como está o seu coração? Perto ou longe de Deus? Conhecedor das coisas de Deus ou ignorando as coisas de Deus? Você está em paz ou em angústia? Quais situações que afligem, inquietam e geram ansiedade à sua alma, à sua existência? Uma pergunta vital. Você sabe para onde vai a sua alma após a sua morte? Você sabe o que vai acontecer com você depois que você partir desse mundo? Muitos dizem, eu sou igual um animal, morreu, acabou. Não é assim que a Bíblia ensina. E não é porque você não acredita em Deus que Deus não existe. Não é que você pensa que assim será, porque na realidade a Bíblia diz que quem criou todas as coisas foi Deus. E a palavra de Deus que vai revelar a nós o sentido da vida, o sentido da existência. Então, meu querido e amado irmão, nós precisamos da palavra de Deus, não é verdade? Então, naquele quadro, naquele tempo, vamos arredondar a conta, 600 anos antes de Cristo, um quadro de perturbações, um quadro de angústia, um quadro de ignorância e afastamento de Deus e da sua lei, um quadro onde nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, um quadro onde não havia paz nem para os que entravam, nem para os que saíam. Deus então vem e interfere. Deus então vem e se manifesta. Diz que o Espírito de Deus enviou um profeta. E Deus sempre envia um profeta. Deus sempre envia uma palavra. E o maior dos profetas, o profeta dos profetas, Jesus. Porque Deus amou o mundo, amou você, amou a mim, amou a nós. As nações, os povos, as tribos, as raças. Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não se fragmente, não se afaste da verdade, mas para que todo aquele que nele crê tenha, não é que poderá, tenha, conquiste a vida eterna, não por si, mas por Jesus. Então, o Espírito de Deus enviou este profeta por nome Azarias. E ele fala com o rei. Verso 2, ouvi-me Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará.
Aí, a sequência da fala é o verso 7, porque o autor vai explicar este quadro que eu mostrei aqui para os irmãos. E aí ele diz então, lá no verso 7, mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Eles estavam buscando o Senhor, eles estavam buscando reverter este quadro tão catastrófico que eles estavam vivendo. E Deus então está dizendo: fortaleçam, não desfaleçam, eu vou recompensar vocês. E aquela palavra foi vida frente à morte. Foi solução frente ao problema. Aquela palavra foi remédio frente à doença. Aquela palavra mudou tudo. Por que, pastor, o senhor diz que mudou? Porque o texto diz isso, olha o versículo 8. Quando, pois, ouvindo, pois, o rei Asa, estas palavras da profecia do profeta, filho de Obed, aí começa o poder transformador da palavra. E esta mesma palavra, presta atenção, irmão, que operou lá no passado, essa palavra opera hoje. Porque, diz Hebreus capítulo 13, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele está presente aqui. Jesus está aqui. Pela fé você pode vê-lo, abraçá-lo, você pode ouvi-lo. Jesus está aqui. Por isso que quando nós iniciamos este culto, o presbítero que nos conduzia à liturgia, nós estamos aqui para adorar a Jesus, adorar a Deus. Mas Deus não está lá no transcendente, lá longe, distante. Deus está aqui, Ele é imanente, Ele está entre nós. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias. E Ele então está aqui ouvindo o seu cântico, ouvindo a sua oração, vendo a sua alma, iluminando você. O Espírito Santo, como diz Paulo, Ele está morando em você. Então, meu irmão, diz a palavra o que ocorreu naquele lugar, o que ocorreu na vida do rei Asa, pode, e o mesmo poder pode operar na sua alma, na sua vida, aqui e agora. Diz o verso 8, ouvindo o rei Asa, cobrou ânimo. E meu irmão, aqui eu preciso explicar algo muito importante para você. Este ânimo aí, não é fruto de um tratamento químico, médico, farmacêutico, né, que tomou uma dose ali de um medicamento, né, que subiu a adrenalina do sujeito, né? Não é resultado de drogas, não é resultado de pensamento positivo, não é resultado vindo ou produzido por homens, mas vindo dos céus. E, irmãos, eu quero lembrar você de um texto que vai ajudá-lo a entender isso que eu quero passar. Jesus fala em João 16, 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenham paz em mim. Aí a outra parte você sabe. No mundo tereis, ou no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, meu querido e amado irmão, aqui está o cerne da questão. Essas coisas eu vos tenho dito.
Jesus nos revela a vontade de Deus, nos revela a palavra de Deus, nesse mundo de pecado, de miséria, de desgraça, de destruição, de trevas, de ignorância. E eu poderia ficar aqui a noite inteira falando e dando adjetivos pesados quanto a este mundo que nós vivemos. Mas Jesus está dizendo, mesmo nesse mundo, mesmo no caos, mesmo nas trevas, mesmo no enfrentamento de doenças terríveis, mesmo com problemas no casamento, mesmo com crises existenciais, mesmo com ataques malignos sobre a sua vida e família, eu vou dar paz a vocês. E aí nós já aprendemos uma questão: a paz que Jesus dá não é uma paz circunstancial. Não depende se você tem saúde, tem dinheiro, se está tudo indo muito bem. Hoje a maioria de nós moramos em condomínios ou apartamentos, né? Mas vamos lembrar um pouquinho, há uns anos atrás, que nós morávamos, a população morava em casas térreas, esparramadas, espalhadas pela cidade. E quem aqui não foi vizinho, na sua infância, de alguém que tinha 1 ou 2 cachorros? Então, meu irmão, bastava aqueles 2 cachorros arrumar uma confusão com um gato, ou com alguma coisa ali, e eles iam latir a noite inteira e você ia perder a paz. Não é verdade? Não precisa muito para tirar a sua paz, não. É só um cachorro latindo da meia-noite às 4 da manhã. E você vai ficar soltando fogo para os olhos, cuspindo marimbondo. Não é verdade? Só isso já te tira a paz. Não vou falar outras coisas. Não vou falar as coisas mais graves e terríveis. Então, o que Jesus está dizendo? Nada vai mudar no seu exterior. O mundo continuará sob o poder das trevas, malignizados. O mundo continuará com guerras, perturbações, aflições. Mas lá em você, lá dentro de você, você vai ter paz, porque a paz de Jesus, ela excede o entendimento, ela excede as circunstâncias. Porque a paz de Jesus faz você olhar para cima e para frente, para um Deus assentado num alto e sublime trono, que reina e governa todas as coisas e os eventos da história. E a sua vida não está na mão de homens, de políticos, de bandidos, muito menos do PCC. A sua vida está na mão de Jesus. E aí você tem ânimo. E aí o original grego ali é coragem. E quantos aqui, quando o dia amanheceu e você não queria que amanhecesse? E você puxou a coberta por cima da cabeça, angustiado, temeroso pelos problemas, as lutas, as dificuldades, os enfrentamentos que você teria no dia. Você meio que em posição fetal ficou quietinho ali e falou: oh Deus, não amanhece o dia não. Mas só que o Espírito Santo, com todo respeito, ele entra por debaixo das cobertas e fala: levanta, coragem, eu vou estar com você. O seu inimigo é grande, mas eu sou maior. O seu problema é gigantesco, mas eu tenho todo o poder. Então é isso que a palavra de Deus está falando para nós. Perceba que o profeta não falou: agora eu vou derramar a paz sobre as nações, todas as nações vão ficar quietinhas e sossegadas, ninguém vai brigar, ninguém vai ter contenda, ninguém vai despedaçar ninguém, ninguém vai assaltar ninguém, não vai ter mais problema, vivam em paz. Não é isso que o texto está dizendo. É você ter paz, ter ânimo, ter coragem, mesmo enfrentando essas lutas, essas dificuldades, esse mundo horroroso e a capetada que está aí fora. Porque você tem Deus, e você tem a palavra de Deus que diz: não desfaleçam as vossas mãos, eu vou recompensar, eu vou estar com vocês, eu vou iluminar seus caminhos, eu vou ser a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Eu vou te abençoar, eu vou estar com você. O ânimo subiu, nada mudou externamente, mas mudou o coração.
E o que muda o coração é a palavra de Deus. Versículo 8 ainda, o segundo fato que ocorreu na vida daquele rei pode e precisa acontecer no nosso coração, precisamos ouvir a palavra de Deus. Lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e Benjamim, como também nas cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Perceba agora, irmãos, que quando o povo se afastou de Deus, não estavam junto do verdadeiro Deus, não estavam sendo ensinados na lei de Deus, as perturbações cresceram, os conflitos cresceram, as desgraças proliferaram, as angústias se multiplicaram, e aí o que aconteceu? As coisas erradas, as coisas imorais, as coisas destrutivas começaram a crescer, e eles não tinham força, coragem, ânimo para combatê-las. Mas agora não, a palavra veio, Deus interferiu, Deus falou, e aquilo tocou o coração. E por isso que nós precisamos, como aquele hino, pedir para a palavra de Deus tocar o nosso coração. Porque quando somos tocados pela palavra de Deus, tudo muda, né, irmãos? E aí então, o que o rei fez? Ele viu que tinha coisas erradas, o termo é abominações, eram postes ídolos, deuses errados, deuses falsos, com cultos errados, cultos imorais, cultos profanos, cultos promíscuos em todos os altos das terras de Jerusalém e Israel. E ele então agora, animado, com coragem, eu vou tirar isso da minha vida. Vamos trazer isso para nós aqui em São José dos Campos hoje. Você precisa da palavra de Deus para ter o ânimo e a coragem para abandonar esse pecado que você tem domesticado e agasalhado no seu coração. Talvez você não tenha coragem de romper com esse vício, seja pornografia, seja mentira, seja drogas ilícitas, seja bebida, seja cigarro. Mas quando você recebe a palavra e ela te anima, te dá força, te dá coragem, você olha para o seu pecado e diz, chega! Você pode romper com este relacionamento extraconjugal que você está vivendo. Você pode romper com essa prática ilícita de desfalcar a empresa. Misericórdia, aí vamos, irmãos. Por que muitas vezes nós não conseguimos tirar o errado, o sujo, o imoral, o pecaminoso da nossa vida? Porque nos falta o poder da palavra que nos dá a coragem, a força para olhar para o erro e dizer, chega, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E você pega o cálice da Santa Ceia e você fala, Jesus, eu vou tomar esse cálice. E eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu vou sair por essa porta. E a partir de domingo à noite eu vou ser uma nova criatura. Você vai jogar a poeira, o lixo, a teia de aranha fora. Hebreus diz, as figuras naturais são símbolo das espirituais. Vamos lembrar dessas casas antigas, como eu falei, né? Estava meio saudosista aqui, mas vocês lembram que na sua infância, as casas tinham sempre aquele quartinho da bagunça? Eu acho que muitas casas ainda tem o quartinho da bagunça. Ainda tem lá, Joãci? Né? Muitas casas ainda tem o quartinho da bagunça, né? Ou o armário da bagunça, né? Sobrou resto de material, põe lá. Sobrou isso, sobrou um pouco de pano, põe lá. Você vai pondo. O negócio vai enchendo. Aí chega uma hora, você precisa pegar um negócio lá. Eu acho que tem lá no quartinho. Aí você abre a porta, na hora que você abre, é teia de aranha para todo lado. É aranha correndo para lá. As baratas.
Aí você olha no cantinho, não, negócio é minhoca. Não, é o rabo do rato. É cheio de rato. Cheio de rato. Aí o que normalmente, né? Você pega e puxa a porta, fecha. Agora não. Faltou a coragem. Faltou o ânimo. Não é assim? Mas é figura natural. Mas tem aquele dia, né? Aquele dia que você levanta 5 da manhã, põe uma roupa de guerra, pega a vassoura, pega a água sanitária, pega balde, fala, hoje eu vou lá. Porque você tem o quê? Coragem. Não é assim, irmãos? Ânimo. Você fala, hoje eu mato essas baratas. Hoje eu pego esse rato. Hoje acabou, eu limpo. Eu tiro o mofo, a poeira, a sujeira. Figura natural exemplifica o espiritual. Muitas vezes o nosso coração e a nossa mente é esse quartinho da bagunça, que está cheio de coisa errada, suja, nojenta, asquerosa. Está tudo reinando lá, menos Jesus. E por que você não tem coragem de soltar isso? E você até cria justificativa. Mas todo mundo erra. Mas quando você vem para a palavra de Deus, você lê as Escrituras, o Espírito de Deus te ilumina, toca o seu coração se robustece, se fortalece, se enche de coragem. E eu digo, não é fruto de remédio, não é medicamento, não é pensamento positivo, é de Deus, é uma força espiritual, como diz lá Efésios 6:10, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É uma força que vem dos céus, é uma força que vem de Deus, é uma força que vem da palavra, é uma força que toca no seu espírito, e o seu espírito toca no seu ser. E você se levanta e diz, não, agora eu sou uma nova criatura. Então o rei, ele lançou as abominações fora. Mas o texto diz que não parou por aí. Verso 8. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Eu queria que você atentasse para esse fato. É uma sequência. É uma sequência. Lembra daquele versículo? Um abismo chama outro abismo. Eles perderam o ânimo, a coragem, a força espiritual, porque eles estavam sem Deus, sem a lei de Deus, as perturbações, as angústias, as dificuldades cresceram, se avolumaram, eles estavam submersos em conflitos e crises. Mas veio a palavra, aí a coisa, ou o fato, a circunstância se reverteu. Porque sem Deus, eles foram tolerando o errado. Sem Deus, eles foram aceitando o abominável como próprio, constitutivo da realidade. Faz parte isso aí. Não tem jeito de lutar contra o mal. E, consequentemente, sem ânimo, permitindo que o mal crescesse, eles abandonaram o altar de Deus. O altar estava destruído. Outros altares foram construídos. Mas quando a palavra de Deus tocou os seus corações, eles renovaram o altar. Por isso, meu irmão, que é a palavra de Deus que nos renova. Por isso que Romanos 8:11 vai dizer que é pelo poder de Cristo que nós somos vivificados. É vida sobre a nossa vida. É graça sobre a nossa vida. Por isso que nós precisamos renovar.
Por isso que, por exemplo, meu irmão, nós somos chamados, eu já citei o cálice da Santa Ceia, mas eu quero citar a Santa Ceia inteira agora. Por isso que nós, no nosso calendário litúrgico, todos os meses, nós paramos para celebrar a ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? É a nossa confirmação de fé. Porque o batismo é quando nós entramos para o reino de Deus, entramos para a igreja, nós confessamos Jesus diante dos homens, e Jesus nos confessa diante do Pai, e nós um dia fomos arguidos. Você crê no Senhor Jesus, e no dia do batismo você falou, eu creio. O pastor perguntou, você promete obedecer a palavra de Deus? Você falou, eu prometo. Você promete entregar a sua vida? Você falou, eu prometo. O pastor perguntou, você promete honrar a Deus com sua vida, com seu testemunho? Você falou, eu prometo. Aleluia. Aí passou 5 anos, 10 anos, muitos de nós aqui, 50 anos. Aí na Santa Ceia, é a hora de confirmar. Você fala para Jesus, Jesus, quando eu disse há 50, há 10, há 20 anos atrás, eu creio no Senhor, eu quero dizer, eu continuo crendo. Eu prometi ser fiel ao Senhor. E eu quero dizer que esse mês eu falhei aqui e ali, mas eu vou tomar ceia, e o mês que vem eu vou ser melhor. Eu vou ser um homem melhor, um pai melhor, um presbítero melhor, um servo do Senhor melhor. Eu vou ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma crente melhor. E você confirma, Jesus, eu não estou arrependido. Muito pelo contrário, eu quero o Senhor, eu quero mais o Senhor. Você vai renovando. E meu irmão, Deus não nos ordena fazer algo que primeiro Ele não tenha feito. Você conhece Lamentações 3? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Pode dizer comigo? Renovam-se a cada manhã. Meu irmão, eu gosto de pensar que por volta de 4:30 da manhã, Deus desce ao meu quarto, assenta-se na minha cama. Eu gosto de pensar que Deus começa a passar a mão no meu cabelo e dizer assim, Edson, o que eu prometi para você ontem, eu continuo prometendo hoje. Eu te cuidei, eu te amparei ontem, eu vou cuidar de você e te amparar hoje. Eu quero renovar o meu amor, a minha fidelidade, o meu compromisso com você, a cada manhã. Eu estou falando de Santa Ceia, que no nosso calendário é uma vez por mês. Mas espiritualmente você pode se renovar a cada hora. Por isso que nós precisamos renovar, meus irmãos. Nós, casais, precisamos renovar os votos matrimoniais. Você precisa olhar nos olhos da sua esposa e dizer, eu não me arrependi. Eu continuo te amando e vou te amar mais. Eu prometo cuidar de você. É um exercício que nós precisamos, e só a palavra de Deus nos dá essa força, essa coragem, para a gente tirar o abominável, o errado, o sujo, para colocarmos o certo. E o certo é renovação na presença do Senhor. Por isso que nós temos hinos que conclamam a vivificação. Nós precisamos ser crentes vivos e não mortos. Felizes e não abatidos. Nós precisamos viver o melhor de Deus, a glória de Deus. E isso só será possível pela palavra. A Bíblia Sagrada que vai te dar isso. E a Bíblia Sagrada, ela vai mostrar Jesus para você. Ela vai clarear Jesus para você. E ela vai desafiar você a ser como Jesus é. Porque o padrão de Deus para nós é Jesus. Então, irmãos, que nós possamos dizer
como aquele hino, quero ouvi-la mais uma vez. Belas palavras de vida, narram tudo o que Cristo fez. Belas palavras de vida. E a palavra de vida está aqui. Ame, leia, guarde no coração e viva e experimente o poder dessa palavra. O poder dessa palavra está disponível a nós. E como aconteceu num passado tão distante, tão longínquo, o Deus da palavra e a palavra de Deus está aqui entre nós. E ela pode operar esse mesmo poder em nossas vidas. E nós podemos sair de um quadro de angústia, de derrota, de abominações, de abatimento, para um quadro de vitória, de ânimo, de coragem, de pureza, de renovação diante de Deus, para vivermos juntos do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.